Alguma coisa. Bom, então o que nós temos aqui? Nós vimos dois exemplos. Nós temos aqui dois exemplos em que, né, nós criamos bases para fazer somas de vetores. Então, quando eu falo em base, exatamente base tipo construir, né? Eu vou construir uma casa, eu vou fazer um alicerce. Esse alicerce é a base onde eu vou assentar a casa, é a base onde eu vou fazer o prédio. Então, a palavra base exatamente vem dessa ideia de alicerce. Tá? Então, nós construímos aqui somas de vetores a partir de duas bases. A base do IV e a base do XY. São bases aleatórias, gente. Eu criei elas, eu peguei essas figuras em algum lugar, eu acho que na mesma referência, né? E que eu achei legal e que eu vi que podia fazer vários exercícios. A base do IV e a base do XY. E os vetores têm uma situação interessante que, assim como os números, o sistema de numeração que tem uma base, né? O sistema de numeração que nós usamos é o sistema de numeração decimal, porque a base dele é 10. Mas quem trabalha com informática sabe que existe uma base que é a de numeração que os computadores usam, que é a base de numeração binária, ou seja, a base 2. Os vetores também têm bases para a representação deles. Tá? E existem infinidades de bases, né? Podia fazer uma disciplina só para estudar essas bases de vetores e aparecer coisas bem legais. Assim, aparecer sistemas lineares, matrizes inversa. Quando você vai de uma base para outra, você muda o sistema de referência, as matrizes estão indo de um lado para o outro. Está voando matriz, tudo até lá. Mas esse não é o nosso objetivo aqui. Nós vamos focar numa base que é a base mais utilizada nos problemas de engenharia, né? Que são, né? Que é a base ortonormal. Né? Que é a base ortonormal? Orto de ortogonal. Normal porque o tamanho, ela é uma base de vetores unitários. Esse aviso que está me dando aqui não é muito bom. Tá. Deixa eu ver uma coisa. Ok. Temos ainda mais 10 minutos. Então, essa base, né, a base ortonormal que nós usamos, a base I e J, a gente chama de base fundamental, porque ela vai indicar a direção, as direções primárias. Então, a direção horizontal e a direção vertical. Ah, mas tem também a terceira direção. Isso, daqui a algumas aulas, a gente fala da terceira direção. Primeiro, vamos nos deter a essas duas direções, a direção horizontal e a direção vertical. Na horizontal, nós vamos ter esse vetor base, vai ser o meu vetor I. Né? O vetor I é a base da horizontal. Esse vetor I, ele mede 1, como se fosse a régua. 1 metro, 1 centímetro, 1 milímetro, 1 qualquer coisa. Tá? Então, 1i é como se fosse a régua, a base. Esse aqui é o metro padrão. Tá? Na horizontal. No sentido positivo do x. Tá? Então, ele vai apontar para lá, no sentido positivo. Rosa todo mundo enxerga, né? Então, no sentido do x positivo, para lá. Então, é o vetor I, é a régua da horizontal. O J, né, é o que está para cima. Né? Ele aponta no sentido positivo do Y. É a régua da vertical. Certo? Então, é uma unidade para cima. Então, cada J está pegando uma unidade para cima.
Então, quando nós vamos sair da geometria bruta e ir para a geometria analítica refinada, né, nós vamos precisar saber como escrever esses vetores. Nós vamos ter que escrever esses vetores usando essa codificação por base, tendo a base unitária I e a base unitária J. Por que eu falo em base unitária? Porque o tamanho deles nós convencionamos como 1. Como eu disse, 1 metro, milímetro, 1 qualquer coisa. Tá? Bom, e eles são a base do meu sistema de representação cartesiano. Né? E se eles são a base do sistema de representação cartesiana, isso está diretamente ligado com a geometria analítica, porque a geometria analítica é a geometria que trata do fenômeno geométrico, das propriedades geométricas de forma algébrica. Para tratar isso de forma algébrica, eu preciso ter um sistema de referência. Um sistema de referência é o eixo cartesiano. Posso ter outro sistema de referência? Posso. Então, sistema de referência polar. Posso. Tudo depende. A Terra é um sistema de referência totalmente diferente, né? Longitude, latitude, é outro sistema de referência. Mas aqui o nosso sistema de referência é o cartesiano, cuja base desse sistema de referência é I e J. Então, por isso que é importante ter essa questão do I e J. Então, por exemplo, se eu tenho 3I mais 4J, como eu represento esse vetor? Eu tenho 3I, tenho 3 vetores I, um do lado do outro, né? 3I, né? 3I, peguei 3 canetas aqui, né? Aparece as 3, e 4J. Então, tenho 3 para cá, 4 para cá. Aí alguém vai dizer, tá, mas espera aí, mas ali eu tenho 3 para cá e 4 para lá. Então, quem é meu vetor V? O meu vetor V é a soma de 3i com 4j. Por isso que tem aquele sinal de soma, né? Fazendo a soma por regra do paralelogramo, tcharam, tá ali o meu vetor em azul, o meu vetor V. E aí, então, nós, pela primeira vez na disciplina, usamos a geometria analítica para representar um vetor. Então, representamos o vetor V nesse formato. Ou seja, tem 3i, somo com 4j. E aí, pela regra do paralelogramo, vai me surgir o meu vetor em azul, o meu vetor V. Né? Então, a gente vê, vai tudo se encaixando, né? Tudo vai se encaixadinho, uma coisinha na outra. E não é nada difícil, é bem simples, é só uma questão de linguagem. Bom, e aí vem a história que eu já disse para vocês, que vetores, eles não são números. Vetores são matrizes. Então, é uma ideia que nós temos que sair daqui, dessa disciplina, ter bem claro isso, porque eu não quero ver depois o professor de mecânica dos sólidos, circuitos, e qualquer não sei o que mais lá, dizer, porque eles não entendem a noção de vetor. Vetor não é número. Vetor é uma matriz. O vetor I é a matriz 1, 0. O vetor J é a matriz 0, 1. Então, por isso que eu, às vezes, digo, quando eu tenho uma matriz coluna, eu digo, isso é um vetor. Lá na informática, você tem uma matriz coluna, você tem uma lista, na hora de programar, chama-se de vetor. Tá? Porque é uma lista. Né? É uma matriz, mas é uma lista. Que nem aqui. É uma lista. Então, repara. O I é 0, 1 e o J, ou melhor, o I é 1, 0 e o J 0, 1. Simples assim. Então, por exemplo, esse vetor aqui, o U, vai ser quem? 2I menos J. Quem vai ser o V? I mais 3J.
Se eu for somar U mais V, você pode fazer com I e J, ou você pode fazer isso de forma matricial. De forma matricial, o professor sempre vai achar mais legal. Por quê? Porque já está tudo organizado, né? Ó, 2 mais 1, menos 1 mais 3. Se eu for fazer 2i menos j mais i menos mais 3j, eu vou ter que fazer 2i mais j, juntar i com i, menos j mais 3j, j com j. Né? E aí eu vou ficar 3i mais 2j. E aqui, 3, 2. Fechou 3i mais 2j. Certo? Bom, nós estamos chegando ao final da nossa primeira live. E esse nosso finzinho de live. Deixa eu ver o que ficou aqui. Ah, sim. O que eu vou deixar aqui para vocês? Nesse intervalo, vocês vão, né, fazer esse exercício aqui. Isso aqui é um exercício. O que ele pede para fazer? Né? Representar no plano cartesiano. Né? Calcular o módulo. Não vou falar de ângulo. Né? Por enquanto, não. Sem ângulo. Ângulo eu deixo para a semana que vem. Essa semana nós vamos tratar bem direitinho o que é módulo, de como representado, o que é um versor, e isso é o nosso objetivo hoje. Então, eu quero que o objetivo é que vocês peguem uma régua, peguem um papel, desenhem o vetor U, desenhem o vetor V, façam o paralelogramo e depois somem os vetores e calculem o módulo. Depois do intervalo, nós retornamos. Beleza? Então tá. Faça o desenho, né? E no fazer o desenho, a gente possa enxergar as coisas. A soma é bem simples, né? Aquilo que a gente já tinha feito. A gente pode fazer da forma matricial, ou a gente pode fazendo com i e o j, sem nenhum problema, né? Eu posso fazer 2i mais i e menos i menos j mais 3j. Nós vamos chegar ao mesmo resultado. Bom, eu sempre vou gostar de fazer na forma matricial. Tá. Esse é meu vetor 1i, 3j. Eu tenho 1 para i e 3 para j, né? Então, tem 1 para i, 1, 2, 3 para j. Em azul, eu tenho 2 para i e menos 1 para j. Então, repara, eu marquei no plano exatamente como falei. Eu tenho aqui as coordenadas do vetor. Né? O vetor 3 e 1, 3 para i, né? 1 para i, 3 para j, 2 para i e menos 1 para j. Então, quando eu marquei menos 1, eu peguei o menos j. Né? O menos j, ele marcou para baixo, né? Ou seja, no sentido oposto do vetor j. Muito bom. Como eu vou fazer a soma algébrica, né? A soma geométrica? A soma geométrica é a regra do paralelogramo. Tranquilamente. A regra do paralelogramo, se nós fazemos a regra do paralelogramo, nós vamos encontrar ali o quê? O 3, né? O 3 e o 3 para i e 2 para j. Sem nenhum mistério, né?